funcionando aí? Tá ligado, né? Boa noite a todos. Obrigado pela presença. O tema que nós vamos conversar hoje é pagar o mal com o bem. Isso é possível? Bom, de início a gente observa que a frase ela tem até uma conotação dúbia, né? Porque pode ser tanto uma pergunta quanto uma assertiva. Tá? Mas ela nos remete, de qualquer forma, à possibilidade da espiritualidade nos responder, né? Se o mal pode ser pago com o bem. Tá? E compreende isso, as consequências que nos trazem em termos de nossa evolução espiritual, né? E até a questão da construção da nossa elevação moral interior, individual e também com reflexo, obviamente, para toda a humanidade. Esse bate-papo nosso, inclusive, vai de encontro, né, a duas palestras que foram proferidas a semana passada e a semana retrasada, né, semana retrasada pelo Zé Roberto, né, com o tema como combater o egoísmo dentro de nós, né? Ele tratou a questão do egoísmo. Tá? E na sequência, semana passada, a palestra que foi proferida pela nossa irmã Dulce, né? Que não é de Calcutá, obviamente, tá? Onde ela deu o tema Os criminosos merecem perdão. Né? Então, com o tema de hoje, acabou quase que, e não digo por acaso, né, formando uma tríade, né, com a questão que nós vamos abordar, se é possível ou não pagar-se o mal com o bem. Tá? Claro que esse tema, nós poderíamos ficar divagando e falando aqui horas, né, com certeza. Mas então, vamos procurar ser bem sucinto, para dar tempo, inclusive, depois nós conversarmos. Eu vou iniciar com dois questionamentos. Né? Primeiro, por que as pessoas fazem o mal? E segundo, por que às vezes sofremos injustiças, traição, às vezes sem mesmo nós merecermos, porque nada fizemos. Então, introduzindo a questão da visão espírita, né, para o tema, o mal ainda ele é produto, né, da ignorância espiritual, do orgulho, do egoísmo que nós, infelizmente, ainda trazemos dentro de nós. Essa chaga que nós temos com oportunidade das reencarnações é tentar eliminar. Né? Para quê? Para que possamos crescer espiritualmente, moralmente. Né? Nós não podemos nos esquecer que nós estamos num planeta de expiação e provas. Não é à toa que nós estamos aqui. Né? Embora a espiritualidade já nos informou, né, que nós estamos caminhando para
de regeneração. Né? Mas, igualmente também, já fomos informados que muitos aqui não ficarão. Na hora que passar para a planeta de regeneração. Né? Muitos serão, vamos dizer assim, convidados, né? Convidados a se retirar desse planeta. Né? Ou vão para algum outro de regeneração e provas, né? Ou até mesmo para alguns até mais primitivos. Isso nós já temos conhecimento. Tá? Bom, nós temos como parâmetro, né, na questão do mal e do bem, obviamente nos deixado pelo nosso mestre maior, né, o nosso parâmetro moral, que foi Jesus. Né? Então, Jesus, ele deixou, vamos dizer assim, vários ensinamentos em diversas frases, diversos tópicos que ele abordava normalmente quando ele fazia, então, as suas pregações. Né? A primeira, quando ele falou, amai os vossos inimigos. Né? Esse tema, ele foi abordado no capítulo 12º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Kardec, aonde ele nos propõe, né, a gente superar o orgulho, o egoísmo e praticar o bem acima de tudo. Tá? Jesus também, dentro desse contexto de amar os vossos inimigos, ele nos leva a superar aquele sentimento de revanchismo. Tá. Bom, quanto a isso, ele falou a seguinte frase, que está em Mateus, capítulo 5º, versículo 46. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? É muito fácil, né, nós perdoarmos, amar as pessoas que estão próximas de nós, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, né? Até nosso cunhado, né? Ou até mesmo o sogro, a sogra, nada contra a sogra, mas, né? Então é muito fácil, né? A gente passa por cima, vamos dizer assim, né? Mas quando se refere efetivamente praticar isso com um estranho, né? Com um vizinho, né? Aquele vizinho chato, ou aquela vizinha chata, né? Ou até mesmo um desconhecido na rua, aí fica um pouco mais difícil, né? E é justamente com essa frase que Jesus chama a atenção. Né? Outro ponto que Jesus deixou bem, né, é a questão da prática do perdão. Acho que foi o mês passado, ou mês retrasado, já não me recordo. A questão do perdão foi até objeto de um bate-papo que nós tivemos feito por mim. Tá? E deu muito o que falar, né? Porque o perdão realmente... Então, veja bem, o perdão, na ótica espiritista, né? Ela não é o esquecimento do mal, tá? Mas é a libertação do sofrimento. Então, quando nós perdoamos, nós conseguimos cortar, né, aquele laço de ódio com o nosso ofensor. Né?
E quando nós conseguimos fazer isso, na verdade, é como se nós disséssemos para ele, né? Olha, comigo está resolvido, agora é contigo. Então, é muito importante essa questão do perdão nesse sentido, que a gente consegue eliminar. Claro que o perdão tem que ser aquele perdão sincero, né? É aquele perdão que vem realmente dentro do coração. Não é perdoar por perdoar. Ah, não, tudo bem, te perdoo. Só que no fundo você não perdoou coisa nenhuma. Né? Então, perdão válido é aquele que realmente você consegue sentir que com você está em paz. Né? E o problema é com o outro. A gente sabe muito bem que de uma forma ou de outra, né, se não for resolvido agora, vai ter que ser resolvido mais para frente. Né? Isso é líquido e certo. Tá? Então veja, o fato da gente pagar o mal com o bem, né, então na verdade já é o início da regeneração moral. Tá? Então, é uma forma da gente interromper aquele círculo do mal. Ah, para quem já tem um certo conhecimento já da doutrina espírita, né, sabe que existem determinadas leis divinas, né, que são imutáveis e que nos guiam. Então, nesse círculo de tentar pagar o mal com o bem, né, incidem algumas leis divinas. Né? Então, por exemplo, eu começaria com a lei de causa e efeito. Então, o mal que recebemos, né, pode ser resgate de ações anteriores, né? Ou até mesmo, eventualmente, de ações atuais. Né? Não devemos esquecer que nós temos o livre arbítrio. Então, aquela famosa frase, que acho que é de conhecimento de todo mundo, né? Diz que quando o corpo padece, a mente sofre, é isso? Acho que é isso aí, né? Então, dentro da lei de causa, dentro da lei de causa e efeito, que é uma forma de interromper, então, esse círculo de dor, né? E ele abre automaticamente um espaço para elevação espiritual. Outra lei que também acaba incidindo nesses atos é a lei do progresso. Tá? Por quê? Porque é uma forma que nós temos de corrigir erros, né? Amar mais, julgar menos, né? E reagir com mais sabedoria. Então, pagar o mal com o bem, né, é um passo concreto na escalada evolutiva. Outra lei que também incide nesses atos é da justiça e misericórdia. Tá? Nós sabemos que Deus é justo e misericordioso.
né? E nada acontece por acaso. Nada. Né? O mal que nós recebemos, ele é permitido por Deus, né? Mas como instrumento de aprendizado. E nessa, vamos dizer assim, nessa reação, né, diante desse fato, é que podemos então até definir o nosso futuro, na forma que nós reagirmos nessa situação. Bom, e quais são os benefícios, né, que nós temos em pagar o mal com o bem? Bom, o primeiro é o desenvolvimento da humildade, sem dúvida, né? Quando nós conseguimos trabalhar e realmente pagar o mal com o bem, nós demonstramos uma grande humildade, né? Além também de paciência, resignação, né? Compaixão, empatia. Há também, como benefício direto, né, o desligamento de laços obsessivos, né? Então, muitas vezes, né, o mal alimenta processos obsessivos, né? Vamos só relembrar aqui rapidamente, né, que os processos obsessivos é a obsessão simples, né, a fascinação e subjugação. Tá? No espiritismo, né, a obsessão, então, são tipos de influências espirituais negativas e com graus crescentes de intensidade, né? Então, a obsessão simples é o grau mínimo, vamos dizer assim, né? A fascinação, grau médio, e a subjugação, o grau máximo. Tá? Então, rapidamente, a obsessão, então, é a influência persistente de um espírito. Tá? E ele afeta, então, na pessoa os pensamentos e ações. A fascinação é um tipo de obsessão onde o indivíduo é iludido, ele não percebe, né, a influência negativa. E muitas vezes ele acaba considerando o obsessor, né, como um amigo ou até como um guia. A subjugação, então, é o grau máximo. E essa realmente é terrível, né? Porque o espírito, ele toma conta totalmente da pessoa, né? Então, leva a pessoa a agir de tal forma que ela não tenha mais a própria vontade, né? Ela é totalmente dominada por esse espírito, né? Então, ele fica assim, moral e fisicamente, totalmente dominado. Há também a reforma íntima autêntica, né? Então, a reforma íntima autêntica é aquela que quando deixa de ser um discurso e passa para a prática, né? Então, você pagar o mal com o bem, a essa reforma íntima autêntica. Tá? E como consequência, né, a questão da ascensão vibratória. Por quê? Você começa, com essa prática, obviamente, você começa a atrair os bons espíritos, né? Nós devemos nos lembrar que se nós temos bons pensamentos,
nós atraímos bons espíritos. Se nós temos maus pensamentos, vibramos baixo, obviamente são aqueles espíritos que vão entrar em sintonia nessa faixa conosco. Então, vamos ter os espíritos de vibrações baixas ao nosso lado. Tá? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Bom, e aí como é que nós podemos desenvolver essa capacidade, né? Então, de praticar, né? Pagar o mal com o bem. Tá? Tem aqui 6, vamos dizer assim, 6 dicas, né? Que nós podemos dar. A primeira é o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento, como foi respondido por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. A questão fala o seguinte, foi perguntado, né? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, Santo Agostinho respondeu numa linha só. Né? Um sábio da antiguidade disse, abre aspas, conhece-te a ti mesmo. Só uma explicação. Esse sábio citado por Santo Agostinho, ele está se referindo a Sócrates. Tá? Só que, na verdade, esse conhece-te a ti mesmo não é obra de criação de Sócrates. Tá? Isso aí, na verdade, é um aforismo que está escrito num portal de um templo dedicado ao Apolo em Éfesos. Está lá. Obviamente, pelo menos que se tem notícia, ninguém soube identificar quem foi o autor dessa frase. Tá? Dado a antiguidade. Né? Mas Sócrates adotou, né, como regra de conduta e passou a aplicar na sua filosofia de moral. Né? Enfim, ele adotou então e incorporou essa frase. Daí ficou a frase conhecida. Tá? Isso é apenas um adendo. Né? Outra forma, que muitos de vocês já sabem, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é para facilitar a conexão com a espiritualidade maior em nosso lar. Isso ajuda muito. Outro, prece e meditação. Né? Então, buscar orientação espiritual, principalmente nas horas de conflito. A prática diária da caridade moral, né? Então, é nós sermos tolerantes, escutar, ter compaixão. Esse é um pouco mais difícil, né? Exercício diário do perdão, né? Então, mesmo que nós não nos sintamos preparados, prontos, devemos tentar. Talvez a prática do perdão seja uma das coisas mais difíceis, né? Como ser humano, em termos de praticar. Né? Realmente exige muito desprendimento de nós. Tá? E outro ponto, né? É o estudo e vigilância, orai, né, e vigiai. Tá? Então, veja, não reagir no calor da emoção, né? Tá? Mas
devemos, na medida do possível, buscar a consciência espiritual na hora para tentar resolver a situação. Bom, nós poderíamos pegar aí, sei lá, diversos exemplos, né, práticos de se pagar o mal com o bem, né, em obras literárias, né. Uma talvez que seja a mais forte, né, é o exemplo do próprio Mestre Jesus no Calvário, né? Então, quando ele elevou o pensamento e falou: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz, né? E, ao mesmo tempo, né, quando ele perdoou, inclusive, o ladrão que estava ao lado dele, né, e prometeu levá-lo para o reino do céu. Tá? Mais recente, né, nós podemos citar, por exemplo, Chico Xavier. Todos nós, pelo menos quem conhece um pouco da história de Chico Xavier, sabe que ele foi durante muito tempo, principalmente no início da vida dele, né? Ele era constantemente agredido, xingado, né? E como ele resolvia a questão, né? Ele simplesmente ficava em silêncio e orava para a pessoa que o ofendia ou agredia. E pode ser que, de repente, né, até mesmo entre nós aqui, né, já tenhamos passado por qualquer situação, né, de, sei lá, de ter um desafeto, alguma coisa, e ter conseguido ter perdoado, né? Isso é muito bom, né? Então, veja, pagar o mal com bem, né, não é apenas possível, mas necessário para a paz de alma e o progresso do espírito. Tá? Então, não se trata de resignação, né, uma resignação passiva, vamos dizer assim, tá? Mas sim de uma ação consciente e iluminada. Jesus, né, ele não nos pediu assim algo impossível, né? Mas ele indicou o caminho para nós, tá? O caminho da libertação verdadeira, né? Então, quando ele afirmou, né, numa das pregações, né, o bem que hoje você pratica é a luz que iluminará seu caminho amanhã. E mais recentemente, né, eu peguei a frase de Martin Luther King, onde ele fala, né, ele falou, melhor dizendo, ninguém é tão grande que não possa ajudar. E ninguém é tão pobre que não possa ser útil. Para a gente pensar. Tá? Bom, então veja bem, esses seriam os pontos que a gente poderia ter abordado. Claro que cada qual, a gente sabe, nós somos indivíduos, nós estamos, obviamente, em níveis diferentes, né? Uns já estão mais espiritualizados, outros menos, né? Uns estão mais preparados para poder conseguir a prática, né? A prática de perdoar, a prática de
de realmente pagar o mal com o bem, né? Isso vai depender muito da evolução espiritual de cada um, né? Mas é certo que essa evolução nós sabemos que é uma coisa muito lenta, gradativa, certamente, né? Certamente a gente não vai atingir, né, um nível tão elevado numa única oportunidade de encarnação, né? Talvez tenhamos, ou já estamos vindo já a diversas, né? E talvez, se tiver oportunidade, de retornar também, né? Porque nós sabemos que a fila do outro lado para reencarnar é muito grande, né? E demora. E é aquilo que no começo eu comentei, né? Nós sabemos que nosso planeta está caminhando para de regeneração, né? Então, não há garantia nenhuma de que vai ter tempo da gente retornar para esse mesmo planeta e entrar na regeneração. Não sabemos, né? De repente, o nosso destino acaba sendo outro, tá? Então, tudo isso, enfim, obviamente que eu comentei, que sirva de reflexão para nós, né? Sem dúvida, o começo da nossa elevação, né, da nossa melhoria espiritual, ela se inicia com pequenos atos, né? E um deles é realmente tentando pagar o mal com o bem, né? E principalmente o quê? A gente afastar o egoísmo que está dentro de nós, né? E procurar, na medida do possível, perdoar, né? Talvez aí o maior desafio que nós temos como ser humano, né? Realmente saber perdoar. Bom, bom, eu agradeço a paciência de todos, né? Agradeço muito. Nós temos um tempo aí agora, relativamente até um bom tempo aí, né? E aí fica aberto, então, a discussão, para quem quiser colocar, né? Se manifestar, fica à vontade. Obrigado. Nós que agradecemos, Antônio. E assim, eu fiquei pensando que essas últimas palestras, elas vieram assim, num crescendo, assim, né? Da gente falar de perdão. Então, eu acho que assim, é difícil a gente perdoar, né? Pessoas próximas da gente, quiçá, né? Assim, quanto mais os criminosos, né? Como é o tema da palestra, assim, você, assim, pessoas que fizeram grandes maldades, né? E é uma coisa assim que é muito difícil isso, porque quando alguém olha torto para você, já é difícil, né? Às vezes a gente já fica assim, agora imagine esses grandes horrores que a gente vê nos jornais aí todos os dias, de crimes hediondos, de coisas assim, como é difícil isso, né? E aí, assim, se você me dá licença, assim, eu lembrei, a hora que você estava falando, eu estava lembrando de uma história, eu já citei várias vezes aqui essa trilogia da Ivone Pereira, né? Que conta assim, diferentes momentos da vida espiritual dela, e o enrosco da vida dela começa lá na noite de São Bartolomeu, que, para quem não sabe, assim, foi um momento da história da Inglaterra, onde a rainha Catarina de Médici, ela mandou assassinar todos aqueles que eram huguenotes, né? Como eram chamados não é evangélicos, os protestantes, os protestantes.
né? Então, assim, naquela época da reforma, né, da igreja, onde o Martinho Lutero, o Calvino, assim, foram contra os abusos da igreja e que fundaram essa reforma, né, luterana. Então, assim, a Catarina de Médici mandou assassinar. E aí começa a história nesse ponto onde a família toda da Ivone Pereira, que na verdade ela não se chamava, ela se chamava Ruth Carolina naquela época, toda essa família foi assassinada. Bom, o pai dela depois veio a reencarnar como nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes, né? E o irmão mais velho dela, que era o pastor, que foi o primeiro que morreu, né, na espada desse homem, o Charles, que é o pai espiritual da Ivone Pereira. E aí começa a história, porque ela foi a única da família que não foi assassinada, porque ela não estava no castelo, e ela assim, jura vingança ao assassino. Né? E esse assassino, ele aí conta, bom, não vou contar toda a história, que são 3 livros, né, para falar de tudo isso. Mas assim, foram tantas coisas que aconteceram e esse ódio atravessou gerações, né? Ela teve que viver umas 4 ou 5 vidas para ela conseguir perdoar esse assassino, né? Sendo que toda a família já tinha perdoado, né? O Dr. Bezerra de Menezes, assim, ele é o grande mentor da Ivone Pereira, né? Porque ele foi pai dela nessa encarnação, e na verdade ele adota também esse assassino para ser, e esse assassino se transforma no grande amor da vida da Ivone Pereira. E o último livro dessa trilogia mostra ela voltando para o mundo espiritual. Aliás, não é o último livro da trilogia, porque foi escrito um 4º livro falando da vida dela, da desencarnação da Ivone Pereira. Né? Ela voltando para o mundo espiritual e finalmente conseguindo ficar junto com esse homem que depois de 4, 5 séculos eles conseguiram se entender e hoje em dia eles são assim, entre aspas, almas gêmeas, né? Eles são marido e mulher no mundo espiritual, porque ela acabou, nesse processo de se vingar, ela se envolveu de uma tal forma com ele, e ele com ela, que eles se transformaram em grandes amores uns dos outros, né? Então eu fico pensando assim, que coisa bonita que são as leis de Deus, né? Que transforma esse ódio contra o assassino da sua família num grande amor da sua vida, né? É muito incrível isso, assim, né? E como Deus perdoou e colocou pessoas que foram, na verdade, pessoas que o ampararam e o resgataram, né? E isso não significa que ele não tenha sofrido horrores, né? Porque nessas 4, 5 encarnações, ele sofreu muito, né? Então, assim, é incrível, assim, como Deus transforma todo o mal em bem, né? Porque hoje em dia esse homem, ele é um dos tarefeiros de Maria e trabalha no hospital, como é que chama? Esse hospital que é dos suicidas, né? Ele é citado é, na obra Memórias de um Suicida. Maria fez esse hospital é exclusivo para suicidas, e como numa dessas encarnações ele se matou, ela se matou, tanto Ivone Pereira quanto esse amor da vida dela, eles trabalham hoje junto com Maria de Nazaré. Então, olha só, né? Quem somos nós para julgar, né? Porque se a gente olha para essa parte da vida deles, né? Fala assim, meu Deus, que
homem horrível, ele matou um clã inteiro, porque não era só a família, assim, todo mundo que estava lá vendo a palestra desse Charles, que é, né, assim, que era o irmão da Ivone, todos, que tinham mais de 100 pessoas ali, crianças, idosos, todos foram assassinados, né, por ordem dele, ele olhando aquilo tudo, e ninguém escapou. Ele fez questão de ir atrás do castelo de todo mundo e matar todo mundo, né? Que foi um horror que ele chamou aí a noite de São Bartolomeu. Então, dentro desse horror, olha só o que saiu disso, né? Que hoje são pessoas maravilhosas, incríveis, né? Então, assim, é tão bonito a gente ver um dia atrás do outro que Deus não quer que acabe com aqueles que erraram, né? Deus não quer a morte do assassino, a morte, né? Olha, você vai arder no fogo do inferno o resto da existência, né? Assim, eternamente. Não é isso, né? É essa transformação, esse perdão divino que tem que se traduzir no perdão nosso também, para que as coisas caminhem bem, né? É muito linda essa história. Quem tiver oportunidade, começa com o livro O Drama da Bretanha, e aí segue depois mais 4 ou 5 livros, assim, contando essa história muito bonita. Demorou, né? Demorou até recentemente, né? Porque a Ivone Pereira, ela desencarnou, assim, faz o quê? Uns 50 anos no máximo? Acho que nem isso, né? Acho que faz uns 50 anos Mais ou menos. que ela desencarnou. Então, assim, a coisa só se resolveu com ela como Ivone Pereira, né? Depois de lá da Da idade, idade média, quase. 1600, 1700, uma coisa assim, 1600 e pouco. Praticamente idade média, quase. Então, a gente, por falta de perdão, né, ela poderia ter encurtado esse caminho, né? Ela fez isso aqui para chegar nesse ponto, né? Mas é muito interessante, assim, bem legal. E não importa a volta que você dê, né? Não importa a volta, né? Você vai chegar onde ele quer, né? Quer dizer, justamente você tem a opção, né, de encurtar ou não, né? É o livre-arbítrio, né? Exatamente. Né? É que ele não se interfere na espiritualidade, não se interfere na questão do livre-arbítrio. Né? Respeita, né? E nós somos tão pequenos que a gente não só condena, assim, como a gente condena até quem a gente não sabe, né? Você vê no jornal, por exemplo, um assassino, né? Como a gente vê, né? Essa moça que morreu no baile funk, o outro que, enfim, todos os dias tem isso. A gente fica com ódio, sendo que a gente nem conhece. Imagina! Há determinados atos que realmente não dá para você, Sem né? dúvida. Como por exemplo, o mais recente aí, aquele ali em Belo Horizonte, né? Foi Belo Horizonte lá que o cara matou o gari, né? Uma coisa tão estúpida, né? Tão estúpida, né? Porque ele queria passar o caminhão de lixo, os caras estavam trabalhando, né? Ruim estreita, não dava, né? Quando encostou, aí o cara pegou, né? Talvez achando que por ser casado com uma delegada de polícia, né? Ele achava que ele estava acima da lei, né? Então, e deu um tiro no coitado lá, 44 anos, né? Novo, e matou o cara todo, né? E o pior, né? Depois foi trabalhar, né? Foi levar os cachorros para passear, depois foi na academia, né? Ele foi preso, inclusive, na academia, malhando, né? Não, então, é isso que eu falo, quer dizer, isso revolta a gente, né? E se a gente encontrasse essa pessoa, era capaz da gente dar uns tapas nele. E nem foi com a gente que aconteceu isso, né? Olha como nós somos pequenos, né, José? Eu só queria trazer uma visão desse
lugar e vai lá e perdoa esse cara, por exemplo. Né? Então, fazer o bem, se a gente conceituar, pode ser diante do mal o silêncio. Ou diante do mal, falar um belo não, colocar limite. Isso vai ajudar o outro. Né? E não a complacência. Eu estava lendo outro dia uma passagem da Bíblia, do livro de Mateus, as respostas que Jesus Cristo dava para até os discípulos. Mas como assim, Simão? Você está comigo há tanto tempo que não entendeu ainda? Né? Então, fazer o bem nem sempre está dentro desse conceito angelical. De ser bonzinho, assim, né? Porque talvez você não ajude a pessoa. Você só vai mantê-la, né? Num assédio moral no trabalho, por exemplo. A pessoa está te assediando, mas você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, não tem horário para nada, você tem que trabalhar. Como é que eu faço com essa pessoa? Que ela me persegue, etc. Você tem que botar um limite. Isso talvez aporte essa pessoa para que ela mude. Então, só sendo essa coisa angelical de fazer o bem, que parece que o bem é só isso, Jesus Cristo. Não era assim, né? E nem os espíritos de luz são assim, né? Eles são justos, né? Eles fazem. Não sei se eu estou errado, Não, mas... não. Eu acho que não. Acho que está certo. O que Bem você acha, colocado. José? Está certo. Porque às vezes é que a gente não sabe interpretar tudo, né? A gente não conhece a vida passada de todo mundo, nem da nossa, mas também. Então, às vezes, um sofrimento é uma atitude de bem, da espiritualidade para alguém. Porque ele não consegue evoluir moralmente dentro das condições normais, então o sofrimento acaba sendo algo bom, algo de bem para ele. Né? Agora, por exemplo, tudo isso para acontecer existe algo muito importante. É a gente esquecer das vidas passadas. Porque se a gente não esquecesse, não ia conseguir reverter 4 séculos. É verdade. Né? Porque muitas das vezes nos reajustamos porque nós esquecemos do passado. Porque se fosse revelado com quem estamos, olha, ia ter muita briga. Elaine, eu gostaria de falar. Eu acho que também vem um pouco do autoconhecimento mesmo, né? Porque é igual ele falou, se você não se conhece, como é que você vai colocar limite? Você sempre vai achar que aquilo, não, vai mudar, só vai mudar, só vai mudar, e continua o assédio, né? E a pessoa não muda. Um outro exemplo é uma mãe que deixa seu filho permite fazer tudo que é bonito. Não, tudo bem, faz, vai protegendo, vai protegendo. Só que chega um momento que o filho vai para o mundo, não é tudo permitido, né? Então, assim, eu criei as minhas filhas, todo mundo fala assim, você foi muito dura, mas hoje elas estão prontas para o mundo, né? Elas sabem que se ela fizer um mal para o outro, vai vir para elas. Tem consequência. Né? E não assim, não, mas é que eu fui castigada. Não, você plantou, você colhe. Né? E é muito isso, né? A gente tem que se conhecer, tem que se permitir para assim, não, calma aí, ó, o seu limite é aí, o meu é aqui, e por favor, respeite. Né? Não deixar os outros fazer da gente bem entender. Com certeza. Ai, Deus. Se autoconhecer, se você sabe qual é o certo e qual é o errado, você não vai permitir que alguém faça errado com você. Se ele quiser fazer, é a carga dele, né? E essa coisa do se autoconhecer é justamente procurar fazer o que a frase que ele disse, quando você faz o bem, tudo volta para você do bem. Estabelecer o limite que o outro não conhece, pode ser que você esteja fazendo bem para ele. Porque ele vai saber que o que ele está fazendo é errado. É o que a gente estabelece para os nossos filhos. Você tem uma base do que é o certo. Quando você cresce, nós temos livre-arbítrio, que faz com que a gente queira abraçar o mundo com as pernas, tudo que eu quiser está certo. Mas você tem que saber que a sua consciência vai te dizer
o que é o certo e o errado, e você vai ser responsável pelo que você fez errado. As consequências atingem diretamente a você. Nós, espíritas, temos o princípio de andarmos no caminho do bem. A gente está buscando conhecimento para isso, né? Mas não é essa coisa angelical como o Luiz falou. Realmente, a gente não vai passar a mão na cabeça. Qual que foi o castigo de Barrabás? Como ele citou, como eu citei semana passada. É ir para a cruz e ser crucificado. Lá na cruz ele compreendeu que um homem que não tinha pecado nenhum estava recebendo o mesmo castigo que ele. E lá na cruz ele se arrependeu, tanto que Jesus o perdoou. E disse que naquele mesmo dia estariam no paraíso. Mas quanto ele já não tinha sofrido na vida? E na cruz ele compreendeu. Ele também foi um perseguidor de Jesus. Ele também ajudou a delatar Jesus segundo a história. Então, eu acho que o princípio de tudo é realmente isso. Conhecer a si mesmo. Saiba o limite. A verdade liberta, a ignorância e distorce, deixa você na escuridão do esclarecimento. Então, é muito importante mesmo. E histórias como essa que a senhora contou da Ivone Pereira, faz a gente realmente crer que o amor perdoa 1 milhão de pecados. Então, qual é o caminho nosso? Nos conhecer a nós mesmos, praticando o amor, não importa a situação. É difícil perdoar quem nos magoou, isso aí todo mundo sabe disso, porque a gente ouve falar de, por exemplo, o caso Nardoni. Quem que não sentiu tanta raiva daquele homem, que tudo indica que foi ele que matou a própria filha? Mas o que nós podemos fazer? Apedrejar? Nós não estamos mais na época da pedra lascada. E ele certamente vai receber de volta todo o mal que ele fez. E a gente também tem que compreender que cada um vive o seu nível de evolução, as consequências dos seus atos, das vidas passadas e da vida presente. E tudo que a gente vive aqui vai refletir na nossa vida no futuro. Né? Então, acho que é um caminho esse. É o tempo é muito importante. É o senhor da razão, eu costumo dizer. O tempo é o senhor da razão. Agora, o que o Luiz falou, comparando com o Cassiano falou, é bem isso mesmo, comparando a criança. Nós somos crianças espíritas. Então, não vamos nos tratar como uma criança que precisa de educação e não educar para ter trabalho depois. Então, aí que vem, não é angelical que vai resolver. Nós temos os desafios, né? José Oliveira de uma cena de qualquer filme de comédia tem. Uma pessoa entra em surto, o que a outra faz? Um tapa na cara da pessoa, né? Não é? Então é tipo assim, foi um tapa, mas ajudou. Acorda. Mas sabe, Luiz, eu acho que nós infantilizamos essa ideia do anjo, entendeu? Porque quando a gente fala angelical e a gente pensa aquele anjo, naquela atitude beatífica ali, só cantando, isso daí não é verdade, né? Os espíritos de luz, que são esses anjos, eles são assim, primeiro que eles trabalham muito, né? E segundo, que assim, não tem essa questão assim, de passar a mão na cabeça. É papo reto. É uma coisa assim. Quem leu o livro Nosso Lar, lembra, né, que o André Luiz, ele sentou na frente ali do chefe, né, do chefe espiritual, e ele já sentiu um frio na barriga, porque ele viu qual foi a conversa que esse chefe teve com a mulher antes dele. Foi muito simpático, muito educado, mas olha, minha filha, se você quer aqui alguma coisa, você vai ter que trabalhar. Não pense que você vai ficar de papo pro ar aqui e depois você vai querer tudo que né, de mão beijada. Em outras palavras, de uma forma muito, assim, muito didática, né? didática, foi isso que ele falou. Trabalho. Então, assim, nesse mesmo livro Nosso Lar, quando chega aquela mulher querendo entrar lá no nosso lar, e que estava cheia de manchas, de abortos que ela havia feito, e assassinado um monte de crianças e tudo mais, o espírito
olha e fala assim, olha, a senhora me desculpe, mas a senhora não pode entrar aqui. Então, essa coisa angelical, boazinha, isso, na verdade, é só conto da carochinha, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Eles não ficam Agora, tocando como ar. a Selma falou, né? Porque assim, a gente tem que ser aquela barra de ferro revestida com veludo, que não cede, mas não fere, né? Porque se você for para cima da pessoa, também não ajuda, né? Então, qual que é a balança aí de você educar com amor, perdoar, mas o fato de você perdoar não significa que essa pessoa vai ficar livre como Da responsabilidade. da responsabilidade. O Luiz citou bem, Jesus ele não foi bonzinho e se entristeceu muitas vezes, justamente por ele estar mostrando como que devia ser, e os discípulos que acompanhavam ele dia e noite não faziam. Se enraiveciam, brigavam uns com os outros, queriam levar ferro e fogo, olho por olho. Então, realmente não é assim. Jesus morreu por mim, então eu posso fazer toda essa atrocidade porque eu estou salvo. Não, Absolutamente seria não. muito fácil isso, né? Não, absolutamente não. Faça a sua parte, Jesus também disse isso. Vai lá e faça a sua parte. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado eu por todos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não quer falar nada? Estou preocupado. Oi? Estou preocupado. Preocupado? A palestra da semana passada, a palestra de hoje, você deu de exemplo aí das várias encarnações dessas pessoas